Então, galera, muito bom dia, aliás, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu gostaria de fazer uma reflexão importante sobre algo que eu estava pensando alguns momentos atrás, esses dias, a respeito dessa ideia do empreendedorismo, né? O empreendedorismo hoje se tornou quase que uma religião moderna, né? Muita gente se auto-intitula empreendedor, o empreendedorismo é usado como método, né, até de autoajuda por autores, por pastores, por profissionais, por empresas fazem, sei lá, eventos empreendedoristas para impulsionar novos talentos. E assim, a ideia do empreendedorismo não é o que me incomoda em si. O empreendedorismo em si não é o problema. Dentro do empreendedorismo você tem muitas coisas que são importantes, que acabam, digamos assim, condicionando ações, emoções, que te ajudam de certa forma em alguns ramos de negócio e para que você tenha um foco maior nas suas posições e nas suas ideias. O problema não é isso, o problema é o que está em torno disso, né? Me incomoda quando vou ser bem sincero, me incomoda quando uma coisa vira mania, vira modinha. Isso me incomoda muito. Porque veja, uma das coisas que me incomoda no empreendedorismo, uma das, entre outras, né? Eu vou tentar falar sobre duas aqui que me incomodam bastante. A primeira delas é o fato de que, por exemplo, você vê muito desses livros, principalmente de autobiografias do Silvio Santos, auto não, né? Algumas auto, outras biografias Silvio Santos, Ike Batista, Bill Gates, e geralmente um monte de pessoas tentam seguir as mesmas coisas que essas pessoas fizeram como passos para o empreendedorismo. Ou livros que dizem 7 passos para a vitória, 3 ações para você conseguir o seu bom negócio. Mas assim, veja, quem garante que aquilo que essas pessoas fizeram vai dar certo com outras pessoas? Porque veja, as condições de empreender são absolutamente diferentes umas para as outras, de pessoa para pessoa, de país para país. Você acha mesmo que uma pessoa que empreende nos Estados Unidos tem as mesmas condições e vantagens que tem, ou desvantagens que teria uma pessoa na Bolívia? Ou uma pessoa no Japão, ela tem as mesmas condições de empreender que uma pessoa, sei lá, num país como Gana? É claro que não. As oportunidades são diferentes, as condições são diferentes. Então é muito complicado você querer impor uma regra fixa para que, se você fizer isso, vai acontecer isso. É claro que não. Eu acho que alguns desses autores até chegam a discutir sobre isso e falam, não, se você fizer isso vai melhorar. Mas o problema é o segundo ponto que eu queria discutir, que é exatamente uma certa ilusão que essa ideia, que essa mania do empreendedorismo passa, que seria a ideia de que todos podem se tornar empreendedores e todos podem vir a alcançar um lugar no sol. Eu sinto muito, mas nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade capitalista, e o capitalismo ele é restrito, ele é feito para funcionar para um determinado número de pessoas, para um número restrito de pessoas. Eu costumo comparar o capitalismo com uma gangorra. Você sabe que uma gangorra, para que uma pessoa esteja em cima, outra tem que estar embaixo. Se você tira a pessoa de baixo, automaticamente a de cima cai. Por quê? É um sistema que é feito para dar certo para um grupo restrito de pessoas. Embora o capitalismo ele tenha mais oportunidade de ascensão melhor do que outras sociedades anteriores, como a sociedade de estamentos, a sociedade feudal e outras sociedades que tivemos na história humana, o capitalismo, ele mesmo assim, ele foi feito para funcionar para um número de pessoas bem restrito. Imagine a seguinte situação: uma cidade que tem uma fábrica com 300 funcionários. Imagine se todos esses funcionários resolvem ser donos de uma fábrica. Quem vai trabalhar para eles? Ah, não, mas aí ele pode conquistar em outros lugares. Sim, mas se todos quiserem se tornar empreendedores, quem vai trabalhar para quem? Entendeu? Então é uma ilusão. Às vezes é uma ilusão que essas pessoas passam umas para as outras. É uma ideia que está muito atrelada a uma coisa que eu ouvi uma vez de um texto que na faculdade a respeito de Marx. Que eu vou ser bem sincero, eu não sou marxista, né?
mesmo porque eu sempre me considerei muito pouco inteligente para sê-lo. Eu não estudei muito de Marx e nem li muito de Marx e ainda discordo de algumas coisas, porque não tenho um certo conhecimento a respeito. Mas, por exemplo, eu ouvi sobre isso, acho que na faculdade, e eu me lembro que o Marx ele discutia a respeito da sociedade, você tem a classe mais pobre, você tem a classe rica e o pessoal ali que fica no meio, né? E a classe média? E o que acontece? Você tem as classes mais ricas que, de certa forma, de uma forma ou de outra, ela acaba obtendo a sua riqueza da superexploração que ela faz das classes mais pobres, que é a cagangorra que eu expliquei para vocês. E para ela manter essa classe mais pobre numa certa alienação, para que ela não se revolte, é criado um estágio intermediário chamado classe média, ou seja, você permite que essa classe tenha algumas conquistas, algumas ascensões, para que ela sinta um certo gostinho e ela fale, olha, um dia eu posso ser super rico, um dia eu posso chegar lá. E aí ela fica o tempo inteiro, é como sabe aquele ratinho que fica o tempo inteiro rodando na rodinha e nunca para? Nunca para, e ele fica ali, fica ali. Por que ele fica ali? Fica naquela esperança de que um dia ele vai chegar a algum lugar, sei lá, mais ou menos isso. É mais ou menos assim que eu vejo essa ideia do empreendedorismo. É uma maneira de você colocar um certo sabor, assim, na boca da pessoa para que ela possa correr sempre atrás do próprio rabo e não chegue a lugar nenhum. Então, veja, não estou aqui dizendo que o empreendedorismo não seja uma ideia interessante, não tenha dentro dele coisas muito interessantes. Mas dentro de uma sociedade tão restrita contra nós, e sim, é restrita, porque o que garante que o que dá certo para uma pessoa vai dar para outra? E outra, quantas pessoas que a gente conhece que são pessoas que trabalharam a vida inteira, que se esforçaram a vida inteira e não conseguiram quase nada? Claro, existem pessoas que conseguiram, sim, mas dentro desse universo de riquezas que nós temos no país, será que nós conquistamos o suficiente? Veja, nós temos uma sociedade, o nosso país, ele é a 10ª maior economia do mundo. Só que, per capita, para cada pessoa, essa riqueza não é dividida. Poucas pessoas recebem essa riqueza. Eu vi uma, é, uma reportagem do El País recentemente, alguns meses atrás, falando sobre a renda per capita de cada brasileiro, né, na média, é de 400, mais ou menos R$ 450. Quer dizer, se somos a 10ª maior economia do mundo, para onde que vai toda essa riqueza? Riqueza que nós ajudamos a conquistar. Ou seja, por mais que você conquiste uma ou outra coisinha, você nunca chega a palpar a verdadeira riqueza, porque tem um grupo seleto, e isso é verdade. Se você for ver, aqui no Brasil, as 10 pessoas mais ricas, os 10 bilionários, ganham 100 vezes mais se bobear do que todo o resto da população. Ou seja, é um sistema que foi feito para dar certo para poucos. Por que ficar incentivando as pessoas a serem empreendedoras? Aí diz para ela, não, seja empreendedora de si mesmo, faça isso, faça aquilo que você vai conquistar o sucesso. E as pessoas caem numa ilusão e elas acabam não olhando para a realidade. Elas entram num estágio de alienação, ao meu ver, e elas não conseguem entender a realidade que a sociedade ela precisa ser alterada. A roda que conduz essa sociedade tão desigual quanto a nossa que precisa ser alterada. Eu não estou aqui dizendo que tem que se haver uma revolução comunista. Eu não tenho, como eu disse no início, eu não tenho cacife intelectual para discutir isso, porque eu não tenho muito conhecimento e não sou tão adepto assim, embora coagune com algumas ideias do marxismo. Mas o que eu quero dizer é que o que a gente precisa lutar é por uma sociedade mais igual, mais justa, uma sociedade que favoreça corretamente as pessoas e não que crie ilusões de métodos, de autoajuda, que no final não servem para nada, enquanto ainda somas vultosas de dinheiro, dinheiro nossos, de impostos, de trabalho, vão para a boca de grandes capitalistas, de grandes especuladores na bolsa, são desviados em projetos e sei lá, poupudas, bolsas para banqueiros, e nunca é retornado essa riqueza que nós trabalhamos. A riqueza que é socialmente criada, ela não é distribuída igualmente a todos aqueles que participaram dela.
Então, aquilo que eu quero colocar como reflexão não entenda isso como uma luta contra os ideais empreendedoristas, ou você que gosta de ler livros ou seguir preceitos, não estou falando para que você pare, eu só quero que você reflita. Veja, é importante que nós tenhamos em mente que nós temos que crescer como nação, que nós temos que colocar a nossa nação para que ela possa realmente gerar riquezas e que essas riquezas se voltem para todas as pessoas e não para um grupo seleto de pessoas e que nós venhamos a ficar presos numa ilusão que não nos leva a nada. Essa é a reflexão que eu gostaria de propor. Talvez muitos não concordem com ela, que é válido, que eu aceito, que eu acho bacana, mas eu exponho, coloco aqui, e se vocês gostarem, a gente pode estar fazendo mais reflexões sobre isso. Um abraço.